Existe um estado de espírito tão poderoso e misterioso que muda completamente a forma como o cérebro masculino funciona. Hoje eu vou te contar exatamente qual é o segredo por trás da frieza da mulher que deixa o homem completamente fascinado. É a arte de não ser previsível, usando como base a psicologia profunda de Carl Jung. A verdade nua e crua é a seguinte: quando um homem sabe exatamente como você vai reagir, ele desliga o instinto de conquista, porque já te decifrou por completo. Hoje vamos quebrar esse mapa mental. Nos próximos minutos, vou te entregar as únicas 5 regras práticas para mudar sua temperatura emocional e voltar a ser um mistério completo dentro da sua própria casa. Preste bastante atenção na regra número 5, porque nela vou te ensinar a criar um espaço só seu. O movimento final que vai mantê-lo curioso, encantado e se esforçando por você pelo resto da vida dele. E, se você ainda não me conhece, eu sou Jung e a Alma, seu psicólogo favorito. Aqui no canal, a gente compartilha conhecimento e psicologia de verdade. Te convido a se inscrever, se ainda não fez isso, e deixar seu like neste vídeo sem falta. Vamos começar. Primeira lei: a frieza que enlouquece, a arte exata de não ser previsível. Mulher, quero que você observe a dinâmica do seu relacionamento com o máximo de frieza e clareza possível. Depois de anos convivendo, o seu parceiro construiu um mapa mental extremamente detalhado sobre você. Ele é como um explorador que já desenhou cada rio, cada montanha e cada abismo da sua mente. Ele sabe, com precisão quase matemática, quais botões apertar para conseguir uma reação específica. Sabe exatamente que expressão você vai fazer se ele chegar atrasado sem avisar. Sabe o tom de voz que você vai usar se ele fizer um comentário maldoso disfarçado de piada. E o mais perigoso de tudo: ele sabe exatamente quanto tempo a sua raiva vai durar antes de você ceder de novo e voltar a ser a mulher carinhosa de sempre. Essa certeza absoluta é a verdadeira razão pela qual ele parou de se esforçar na relação. Quando um homem já sabe qual é o preço dos seus erros, ele simplesmente aceita esse preço como um risco calculado. Se ele sabe que o custo de te ignorar a tarde toda é uma briga de 30 minutos, algumas lágrimas suas e depois a reconciliação antes de dormir, ele vai pagar esse preço tranquilamente, porque não existe risco real de te perder. Ele já te decifrou completamente. A previsibilidade matou o respeito dele por você. Carl Jung falava sobre como os seres humanos se prendem a arquétipos. Para o seu parceiro, você assumiu o papel da mulher previsível, compreensiva e reativa. Para que ele volte a sentir aquele fascínio, aquela urgência e aquele respeito profundo por você, é preciso destruir esse arquétipo. É preciso queimar o mapa mental dele. Para você entender o tamanho do poder disso, quero que imagine uma cena bem comum, mas transformadora. Pense em uma mulher incrível de uns 48 anos que há anos caía na mesma armadilha com o marido. Ele tinha o costume de fazer comentários sutilmente críticos sobre como ela usava o tempo dela ou sobre os projetos pessoais dela. Durante 10 anos, a reação dela foi sempre igual. Ela se ofendia, levantava a voz, começava a justificar cada decisão e terminava a noite se sentindo esgotada e vazia, enquanto ele ficava tranquilo, sabendo que ainda controlava as emoções dela. Um dia, essa mulher decidiu aplicar a arte de não ser previsível. Estavam jantando e ele soltou aquele comentário venenoso de sempre, uma ironia sobre um novo hobby que ela tinha começado. Ele se recostou na cadeira, esperando a tempestade de sempre, esperando que ela começasse a se explicar e se defender. Mas a tempestade não veio. Ela parou o garfo, olhou nos olhos dele por alguns segundos e, em vez de se irritar, deu um sorriso educado, quase distante, sem nenhum tipo de emoção. Não disse uma palavra em sua defesa.
Tomou um gole de água e, com uma voz calma e suave, mudou completamente de assunto. Aliás, que clima agradável esta noite. Acho que amanhã vou caminhar cedo. O curto-circuito na cabeça daquele homem foi enorme. O mapa mental dele falhou pela primeira vez em 10 anos. Ele esperava resistência e encontrou vazio. Esperava fraqueza emocional e esbarrou num muro de aço forrado de seda. Naquela noite, ele não conseguiu dormir direito. Começou a se perguntar o que estava acontecendo na cabeça da esposa. A opinião dele já não importava mais para ela. Ele tinha perdido o controle sobre ela. Aquela simples ausência de reação, aquela frieza elegante e desconcertante, acendeu um alarme no ego dele que o manteve curioso e observando ela de perto durante semanas. Esse é o poder da assimetria emocional. E é exatamente assim que você vai aplicar isso a partir de agora. O exercício prático para dominar essa primeira lei exige que você se torne uma estrategista das suas próprias emoções. A regra de ouro é a seguinte: você vai entregar exatamente a energia oposta a que o cérebro dele está esperando. Primeiro, identifique qual é o seu padrão de reação clássico. Você é do tipo que explica demais quando se sente atacada. É do tipo que aplica a lei do gelo com cara de brava. É do tipo que reclama buscando aprovação. Uma vez que você souber o seu padrão, vai hackeá-lo. Se ele faz algo que normalmente te tiraria do sério e espera que você reclame, você vai dar uma gentileza fria. Trate-o com a mesma educação, distância e cortesia que você trataria um vizinho que mal conhece. Se ele vem procurando briga e espera que você levante a voz, você vai baixar a sua até virar um sussurro calmo e desinteressado, mostrando que o drama dele não te interessa nem um pouco. E ao contrário, se ele te dá uma migalha de atenção, esperando que você se derreta em agradecimentos e volte a ser a mulher super atenciosa, você vai responder de forma neutra e educada. Um simples "obrigada, que gentil", e vai seguir com suas coisas como se nada de especial tivesse acontecido. Quando você quebra o padrão de causa e efeito na relação, você tira dele o controle das suas emoções. Ao não conseguir mais prever suas reações, o cérebro dele entra em estado de alerta. Ele percebe que a mulher que achava ter garantida no bolso é, na verdade, um território desconhecido e profundo que ele precisa voltar a explorar e conquistar com cuidado. Você deixou de ser um livro aberto para virar um idioma que ele precisa aprender a ler de novo. E é justamente nesse momento, quando ele está confuso e curioso tentando te decifrar, que você deve dar o próximo golpe certeiro no ego dele para acabar de desmontar aquela acomodação. Se você está disposta a dar esse golpe e queimar o mapa mental dele hoje mesmo, deixe um like silencioso neste vídeo. Que esse pequeno clique seja o seu primeiro ato de assimetria emocional, discreto, imprevisível e só seu. Na segunda lei, vamos falar de um erro que as mulheres cometem todo dia e que alimenta o ego do parceiro sem que elas percebam. Vou te ensinar como executar a retirada do privilégio, tirando dele um papel que ele acha que tem garantido na sua vida, para que ele sinta a urgência real de reconquistar o lugar dele. Segunda lei, a retirada do privilégio, tirando dele o papel de conselheiro e recuperando a sua soberania. Agora vamos falar de um erro enorme que a grande maioria das mulheres comete em relacionamentos longos. Um erro que nasce das melhores intenções, mas que acaba alimentando uma arrogância silenciosa no homem. Estou falando do costume de transformá-lo no diretor executivo da sua vida. Na psicologia profunda, Carl Jung explicava que os seres humanos têm uma tendência natural de projetar a própria autoridade interna em figuras externas. Na relação de casal, isso acontece quando a mulher, tentando criar intimidade, conexão e fazê-lo se sentir importante, começa a consultá-lo sobre absolutamente tudo. Você pergunta a opinião dele sobre como decorar um cômodo. Pergunta o que ele acha de você fazer um curso novo.
Consulta se ele concorda com você investindo o seu próprio dinheiro em algum projeto. Ou até pede uma espécie de permissão disfarçada de consulta para organizar um fim de semana com suas amigas. Você acha que, fazendo isso, está construindo uma parceria? Acha que está demonstrando respeito? Mas o que o cérebro primitivo masculino realmente registra é bem diferente. O ego dele interpreta essa dinâmica de outro jeito. Ele entende que você é incapaz de governar o próprio mundo sem a inteligência dele. Ele assume que a aprovação dele é o carimbo que você precisa para poder respirar. Ao dar a ele esse nível de autoridade, você o faz se sentir indispensável. E quando um homem se sente indispensável e intocável, ele relaxa para de se esforçar, começa a te dar como garantida e, em muitos casos, passa a te tratar com uma sutil superioridade, como se você fosse subordinada dele em vez de sua rainha. Para você entender o impacto enorme de inverter essa dinâmica, quero contar a história de uma paciente extraordinária que vamos chamar de Esther. Esther é uma mulher brilhante de 50 anos, profissional muito competente e mãe exemplar. No casamento, porém, ela vivia numa espécie de submissão intelectual. O marido dela era um homem bem-sucedido, mas tinha ficado frio, distante e extremamente crítico com ela. O ponto fraco de Esther era a necessidade de consultá-lo antes de qualquer movimento. Um dia, Esther decidiu que queria se certificar em algo e fazer uma pós-graduação de altíssimo nível, que exigia tempo e um investimento financeiro considerável, dinheiro que ela mesma ganhava. Como era de costume, naquela noite ela se sentou na frente dele, quase encolhendo os ombros e perguntou: "O que você acha se eu me inscrever nesse curso? Acho que vai me fazer bem. Como você vê isso?" Ele nem tirou os olhos da televisão. Com uma voz monótona e desdenhosa, respondeu: "Você tem certeza de que tem energia para isso na sua idade? Além disso, fim de semana é para descansar. Não sei se é boa ideia complicar as coisas agora." Esther sentiu um nó na garganta. A primeira reação dela, a da mulher de antes, foi baixar a cabeça, duvidar da própria capacidade e pensar em desistir do sonho só para não incomodá-lo. Ela estava prestes a entregar mais uma vez o poder sobre a própria evolução para ele. Foi exatamente nesse momento que entramos em ação e Esther aplicou a retirada do privilégio. Eu proibi terminantemente que ela voltasse a tocar no assunto com ele em tom de consulta. Esther fez o trabalho interno, se conectou com a própria autoridade e agiu de forma unilateral. No dia seguinte, sem dizer uma palavra, ela pagou a matrícula, organizou a agenda e comprou o material. 3 dias depois, no café da manhã, ele reparou em uns livros novos na mesa e perguntou do que se tratava. Esther, usando uma elegância e uma frieza tática impecáveis, não pediu desculpas, nem buscou aprovação. Simplesmente olhou para ele com um sorriso radiante, se serviu um café e disse com total tranquilidade: "Ah, são os manuais da minha nova pós-graduação. Começo neste sábado. Estou fascinada com o conteúdo. Vai ser uma experiência incrível para minha carreira." O silêncio que tomou conta daquela cozinha foi ensurdecedor. O marido de Esther ficou paralisado com a xícara no meio do caminho até a boca. Ele esperava que ela continuasse implorando pela aprovação dele. Esperava ter o controle da decisão final. De repente, percebeu que o trem da vida da esposa tinha acabado de partir a toda velocidade e ele nem estava na condução da locomotiva. Esther não brigou, não reclamou da falta de apoio, simplesmente mostrou, com fatos concretos, que a opinião dele já não era necessária para o sucesso dela. O que você acha que passou pela cabeça daquele homem nas semanas seguintes? O ego dele entrou numa crise de utilidade fascinante. Ao perceber que a vida de Esther avançava rumo ao sucesso e à plenitude, sem precisar da participação dele, ele se sentiu excluído,
Começou a fazer perguntas sobre as aulas dela, começou a se oferecer para preparar o jantar nos dias em que ela estudava, e aquele tom de superioridade desapareceu completamente, dando lugar a um respeito verdadeiro. Por quê? Porque o homem fica completamente viciado na mulher, que mostra que consegue brilhar intensamente sem ele. Ele teve que começar a se esforçar para voltar a ser convidado para o mundo de uma mulher que já se governava sozinha. Esse é o poder magnético de tirar dele o privilégio de ser seu conselheiro. Agora vou te explicar exatamente como colocar esse protocolo em prática na sua vida. A partir de hoje, você vai fazer uma mudança radical no seu vocabulário e na sua postura mental. Fica terminantemente proibido usar frases que transfiram seu poder de decisão. Você vai eliminar da sua boca expressões como "o que você acha que eu deveria", ou "me dá a sua opinião sobre". Vai trocar o ato de consultar pelo ato de informar. Você é a presidente da sua própria corporação de vida, e ao parceiro se informa sobre as decisões executivas, não se pede permissão para tomá-las. Se você vai mudar algo no seu visual, não pergunte se ele acha que vai ficar bem. Simplesmente chegue em casa arrasando e deixe que ele observe a sua segurança. Se vai fazer uma compra para você mesma, com o seu próprio dinheiro, não pergunte se ele acha um gasto necessário. Simplesmente faça e aproveite. Se decidir que neste fim de semana precisa de espaço e vai sair sozinha ou com as amigas, não se aproxime com voz tímida, perguntando quais são os planos dele. Aproxime-se com um sorriso tranquilo e diga: "Só passando para avisar que neste sábado à tarde vou estar fora. Já organizei um programa ótimo. Aproveite sua tarde em casa." Quando você executa seus planos de forma unilateral e comunica isso como um fato já decidido, você envia uma mensagem letal para a acomodação dele. Você está dizendo: "Meu mundo funciona perfeitamente. Minha engrenagem está bem azeitada e minha segurança está intacta. Você é um convidado de honra na minha vida, mas não é o dono do lugar." No começo, é bem provável que ele tente reagir com irritação ou tente diminuir suas decisões. Isso é simplesmente o ego dele fazendo birra porque acabou de perder a cadeira na sua diretoria. Não se assuste com essa reação e, principalmente, não recue dando explicações demais. Mantenha a postura de soberana. Se ele questionar sua decisão, responda com uma gentileza inabalável. "Entendo seu ponto, mas eu já tomei a decisão que considero melhor para mim", e se retire para aproveitar sua conquista. Quando um homem passa por essa retirada de privilégio, quando percebe que já não é o centro de gravidade do seu universo e que você tem total capacidade de ser o motor da própria existência, o instinto de caçador dele desperta de um sono de anos. Ele para de te ver como uma extensão de si mesmo e passa a te ver como uma mulher independente, poderosa e extremamente atraente, que ele precisa reconquistar se quiser continuar tendo o privilégio da sua companhia. Mas atenção, uma vez que você aplica essa lei e tira dele o papel de especialista, ele vai tentar buscar outras formas de te desestabilizar, para testar se essa sua nova segurança é real ou só fachada. Ele vai tentar usar o atrito e o conflito para te tirar do eixo. Por isso, na terceira lei, vamos dominar a técnica suprema da fuga elegante. Vou te ensinar um movimento de judô psicológico para desarmar qualquer briga boba que ele tente começar, dando razão a ele de uma forma tão fria e estruturada que vai deixá-lo completamente sem chão dentro do próprio drama, mostrando que a sua paz é um território que ele já não consegue invadir. Ei, tudo bem? Vou fazer uma pequena pausa para te fazer um pedido. Talvez você já esteja acompanhando esses vídeos há um tempo e ainda não se inscreveu. Tudo bem, sério, mas se esse conteúdo te ajuda, se ele te acompanha em momentos importantes, se inscrever agora com aquele botãozinho vermelho do YouTube é a melhor forma de me dizer: "Eu quero mais disso." E acredite,
Isso faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui. E agora sim, vamos voltar à mensagem poderosa que te espera. Terceira lei. A fuga elegante, como desarmar o conflito dando razão. Mulher, se você aplicou com maestria a retirada do privilégio de que falamos na lei anterior, pode ter certeza de que o ego dele não vai ficar parado. Quando um homem sente que perdeu a cadeira na diretoria da sua vida, o instinto mais primitivo dele não é te aplaudir pela sua nova independência, é te testar. Ele vai tentar achar uma brecha na sua armadura para ver se você realmente mudou ou se isso é só uma fase passageira. E a ferramenta número 1 que os homens usam para medir o quanto ainda controlam você é o atrito, é o conflito desnecessário. Carl Jung explicava que, quando o ego se sente ameaçado, ignorado ou deslocado, ele busca qualquer tipo de interação para reafirmar sua existência, mesmo que essa interação seja pesada e negativa. Para o cérebro de um homem que perdeu sua atenção exclusiva, uma discussão acalorada é preferível à sua indiferença. Quando ele solta um comentário ofensivo do nada, quando reclama de algo bobo em casa ou traz à tona um erro do passado, bem no momento em que você está mais tranquila, ele não faz isso porque realmente se importa com o assunto. Faz isso para te testar. O subconsciente dele está perguntando aos gritos: eu ainda tenho o poder de estragar seu dia? Ainda consigo fazer você largar o que está fazendo para me dar atenção, mesmo que seja para brigar? E é exatamente aqui que a maioria das mulheres cai na armadilha. Nos venderam a ideia falsa de que mulher forte é aquela que se defende, que tem a última palavra, que não se deixa passar por cima e que discute até provar que o outro está errado. Mas na psicologia de alto status, se justificar e entrar num ringue de boxe emocional com um homem que busca conflito não é um ato de força, é uma demonstração de fraqueza absoluta. Se você discute com ele, está dizendo sem palavras: suas opiniões me machucam tanto e sua aprovação importa tanto para mim que vou gastar minha energia valiosa tentando mudar seu jeito de pensar. Você está confirmando que ele ainda é o dono absoluto do seu termostato emocional. Ao se defender, você entrega o controle da sua paz de bandeja. Para você visualizar a beleza dessa lei, imagine uma cena clássica, uma daquelas dinâmicas que acontecem numa terça-feira à noite em qualquer casa onde a rotina já causou estragos. Imagine uma mulher que finalmente conseguiu um momento de paz. Está sentada na poltrona favorita lendo um livro ou tomando um chá depois de um dia cansativo de trabalho. De repente, o parceiro entra no cômodo carregando uma energia pesada. Ele precisa descarregar a própria frustração do dia e escolhe o caminho mais fácil, usá-la como saco de pancadas emocional. Ele olha ao redor e solta uma crítica sem sentido, talvez sobre algo que não foi feito em casa, ou faz um comentário passivo-agressivo sobre como ela organiza o tempo dela. A reação antiga dessa mulher seria largar o livro, sentir o coração acelerar de indignação, levantar a voz e começar a se defender. Ela diria coisas como: eu também trabalhei o dia todo. Não é justo você falar assim comigo. Você nunca valoriza o que eu faço. Essa reação dolorosa é exatamente o combustível que o ego imaturo dele estava buscando para se sentir poderoso. Mas dessa vez, imagine que essa mulher aplica a fuga elegante. Ela não larga o livro, não se altera. Lentamente levanta o olhar, observa ele por alguns segundos com a mesma neutralidade com que olharia a chuva pela janela. Respira fundo e com uma voz sem nenhum traço de ironia, irritação ou sarcasmo, diz da forma mais simples e educada possível: sabe de uma coisa? Você tem toda a razão, vou levar isso em conta. Depois volta à leitura com total dedicação, como se ele fosse apenas um ruído de fundo. O impacto dessa resposta na cabeça de um homem é devastador
Isso é um movimento puro de judô psicológico. No judô, você não para o golpe do adversário com força bruta. Você usa o próprio peso e o impulso dele para fazê-lo cair no vazio. Ao dar razão de um jeito tão frio e distante, você tira toda a resistência dele. Ele vinha pronto para uma guerra de palavras, trazia toda a adrenalina para discutir durante 1 hora. E você, com um movimento sutil, se afastou e deixou ele cair sozinho. Ele fica parado no meio da sala com toda aquela energia tóxica presa no próprio corpo. Se sente ridículo, se sente pequeno e, acima de tudo, percebe com horror que a capacidade dele de te tirar do eixo foi completamente anulada. Você desativou a bomba sem sequer tocar nos fios. Como você vai instalar essa habilidade psicológica no seu dia a dia? Vai aplicar um protocolo de 3 passos cada vez que ele tentar te arrastar para o caos emocional dele. Aplique com disciplina, porque os resultados são imediatos. Passo 1. A pausa da observadora. Quando ele lançar a isca, o tom ruim, a cobrança injusta, a provocação, sua biologia vai pedir que você reaja na hora. Vai sentir o impulso de se defender subindo pela garganta. Não abra a boca nesse primeiro segundo. Olhe fixamente para ele, em total silêncio, contando mentalmente até 3. Essa pausa não é para pensar no que vai responder, é para mostrar, com sua linguagem corporal, que o tom dele não te intimida em nada. E também para dar tempo para ele escutar o eco desconfortável da própria imaturidade ecoando no ambiente. Passo 2. A concessão fria. Depois desses 3 segundos de silêncio, use a frase mágica para desarmar qualquer tentativa de conflito. Diga, você tem razão, entendo perfeitamente seu ponto. Ou, se você vê assim, tudo bem para mim. O segredo para isso funcionar está inteiramente no tom da sua voz. Não pode dizer com ironia, não pode revirar os olhos, não pode bufar de raiva. Se você mostrar raiva, perdeu o jogo. Precisa falar com a mesma neutralidade, educação e tédio com que aceitaria um panfleto na rua. É um acordo vazio. Não compromete seus valores reais. Simplesmente fecha a porta do debate na cara dele. Você está dando razão num nível tão superficial que ele vai se sentir insultado pela sua falta de paixão na briga. Passo 3. A retirada estratégica. Dar razão não adianta nada se você fica ali parada, olhando para ele, esperando ver como ele reage. No instante exato em que terminar de falar a frase de concessão, retire sua atenção física e visual de forma direta. Volte o olhar para a tela do computador, vire-se para preparar um chá na cozinha ou simplesmente continue focada nas suas coisas. Se ele, desesperado por conseguir alguma reação sua, insistir e tentar continuar brigando porque não aguentou sua indiferença, aplique o muro final. Olhe de canto de olho e diga, já dei razão a você, então o assunto está encerrado para mim. Se quiser continuar discutindo, vai ter que fazer isso sozinho. E saia do ambiente com a elegância de uma rainha que não tem tempo para jogos de corte. Mulher, quando você para de se defender de um homem, você automaticamente vira uma figura de autoridade inatingível na mente dele. Ele aprende, na prática crua, que sua paz mental é uma fortaleza impenetrável. Entende que para poder interagir com você, precisa obrigatoriamente elevar o nível de maturidade dele, porque a porta do drama está fechada para sempre. Essa fuga elegante é a prova máxima de que você já não opera a partir da necessidade de ser compreendida, mas do topo do seu próprio trono. Mas tome cuidado. Uma vez que você tira dele a arma do conflito, o cérebro dele vai buscar outra forma de ter acesso a você. Vai tentar buscar sua aprovação através da conversa constante e da demanda pela sua energia mental e verbal. Por isso, na 4ª lei, vamos falar da economia da sua atenção. Vou te ensinar como estar fisicamente presente na sua própria casa.
mas se tornar mentalmente inacessível para ele, obrigando-o a remar contra a maré se quiser conquistar nem que seja 1 minuto do seu tempo valioso. Vamos transformar sua atenção no recurso mais raro e cobiçado da vida dele. Quarta lei: a economia da sua atenção. Estar presente, mas ser inacessível. Se você aplicou a lei anterior com maestria e conseguiu desarmar o conflito dando razão de forma fria, você fechou uma das principais portas por onde ele costumava roubar sua energia. Mas o cérebro masculino é extremamente esperto e, ao ver que já não consegue te acessar pelo atrito, ele vai tentar voltar para a zona de conforto dele. Vai tentar te acessar através da rotina do dia a dia, esperando que você continue fazendo todo o trabalho pesado para manter a relação viva. E é aqui que vamos dar um golpe certeiro na acomodação dele. Vamos falar da economia da sua atenção e de como se tornar mental e verbalmente inacessível estando no mesmo cômodo. Para entender por que isso é tão poderoso, primeiro precisamos entender uma armadilha na qual a maioria das mulheres cai depois de anos dividindo a vida com um parceiro. A psicologia nos mostra que a mente feminina costuma usar a comunicação verbal como a ferramenta principal para gerar conexão, intimidade e segurança. Por natureza e por um instinto de cuidado bem enraizado, as mulheres normalmente assumem o papel de animadoras das conversas dentro de casa. O que isso significa? Significa que é você quem faz as perguntas quando ele chega do trabalho. É você quem percebe os silêncios dele e tenta preencher para que o clima não fique pesado. É você quem conta os detalhes do seu dia para criar uma ponte de confiança, e é você quem propõe os assuntos da mesa. Você sustenta a interação. O problema sério com isso é o efeito de acostumamento no cérebro masculino. Quando um homem percebe que não precisa fazer nenhum esforço para que a conversa flua, porque você sempre está disposta a remar pelos dois, sua voz deixa de ser um prêmio e vira ruído de fundo. Ele passa a achar que sua atenção é um recurso infinito e de graça. Por isso, muitas vezes ele responde com uma palavra só. Não tira os olhos da televisão enquanto você fala ou apenas balança a cabeça sem realmente escutar. Na prática, ele colocou você no piloto automático, porque sabe que, faça o que fizer, você vai continuar falando e vai continuar ali. Para você ver como esse padrão se quebra com elegância total, imagine uma cena que representa a realidade de milhares de lares. Pense numa mulher que, por anos, teve o costume de receber o marido com entusiasmo. Ele entrava pela porta e ela já perguntava como tinha sido o dia dele, o que ele tinha almoçado e se estava cansado. Ele, acostumado a esse interrogatório carinhoso, respondia, bem, dia normal, e ia checar o celular. Para compensar essa frieza, ela começava a contar o próprio dia, tentando forçar uma conversa, enquanto ele só emitia sons de aprovação vazios. Ela se sentia ignorada, invisível e profundamente sozinha, mesmo estando acompanhada. Um dia, ela decidiu aplicar a economia da atenção. Decidiu que sua voz e seu interesse eram recursos valiosos demais para continuarem sendo dados de graça. Naquela tarde, quando ele cruzou a porta, ela estava sentada no sofá lendo. Em vez de se levantar, largar o livro e começar o interrogatório de sempre, ela apenas ergueu o olhar, deu um sorriso educado, disse, "Oi, que bom que chegou", e voltou a mergulhar na leitura. Não perguntou como tinha sido o dia dele, não ofereceu um relatório do próprio dia, não tentou preencher o silêncio. O homem largou as chaves, esperou a chuva de perguntas de sempre e, ao não receber nada, ficou desorientado. No começo, o ego dele pensou, que bom, hoje ela não quer falar, melhor para mim. Mas no segundo dia dessa mesma dinâmica, e no terceiro dia, vendo ela tão focada nas próprias coisas, tranquila e calada, o vazio ficou ensurdecedor para ele.
Aquele silêncio comunicou algo que nenhuma reclamação teria conseguido. Comunicou que ela tinha retirado o investimento emocional ao perceber que já não era o centro do universo da esposa. O instinto de caçador desse homem foi ativado. Ele começou a sentar do lado dela para perguntar o que ela estava lendo. Começou a contar coisas do trabalho por conta própria, tentando chamar a atenção dela. Teve que começar a investir energia, a remar, a se esforçar para conseguir uma conversa de qualidade com ela. Esse é o poder da economia de atenção. E é exatamente assim que você vai aplicar isso hoje mesmo, instalando na sua mente 3 regras bem práticas e diretas. Primeira regra: o espelhamento no nível de investimento. A partir de agora, você vai igualar o nível de esforço dele de forma exata. Se ele fala com você em uma palavra só, você responde com uma palavra só, mas educada. Se ele pergunta como foi seu dia só por educação, não dê um discurso de 10 minutos explicando cada detalhe das suas emoções. Olhe nos olhos dele, dê um sorriso tranquilo e diga: "Foi ótimo, bem produtivo, obrigada por perguntar." E mude o foco da sua atenção para outra coisa. Não deixe a porta aberta para ele se sentir confortável. Force ele a, se realmente quiser saber mais sobre você, fazer perguntas específicas e demonstrar interesse verdadeiro. Suas informações pessoais agora são exclusivas e exigem que ele pague o preço da atenção real. Segunda regra: a extinção do silêncio ansioso. Esse é o maior desafio que você vai enfrentar, porque seu corpo está acostumado a sentir ansiedade quando há silêncio em casa. Quando estiverem jantando ou dividindo um espaço e surgir um silêncio longo, sua mente vai dizer que você precisa dizer algo engraçado, interessante ou carinhoso para conectar. Não faça isso. Aprenda a habitar o silêncio com o conforto de uma rainha no trono. Aproveite sua refeição, observe o ambiente e irradie paz. Deixe o silêncio pesar no cômodo. Deixe ele sentir esse vazio. Quando um homem percebe que uma mulher está totalmente confortável no silêncio e não busca aprovação através das palavras, ele percebe um nível de segurança e autoestima que ao mesmo tempo o intimida e o fascina. Terceira regra: a gentileza executiva. É fundamental entender que reduzir sua atenção verbal não significa andar pela casa emburrada ou aplicar uma lei do gelo punitiva. Se você parecer brava ou magoada, ele vai saber que está fazendo isso para manipulá-lo e sua estratégia perde toda a força. O segredo do sucesso é a gentileza desapegada. Trate-o com a mesma cortesia, eficiência e leveza com que você trataria um colega de trabalho que respeita, mas com quem não tem intimidade. Você é educada, é agradável, mas é emocionalmente inacessível. Está fisicamente presente na sala, mas sua mente é uma fortaleza a qual ele já não tem acesso livre. Quando você aplica essas 3 regras, está mudando a química do cérebro dele. Está tirando dele a dopamina fácil que ele recebia, sabendo que você sempre estava atenta a ele. Ao criar essa escassez de atenção, você multiplica automaticamente o valor dela. Ele vai começar a observar seus movimentos, vai tentar decifrar o que você está pensando e, eventualmente, vai sentir a necessidade incontrolável de se aproximar para tentar reconquistar o acesso ao seu mundo interior. Mas para que essa estratégia seja duradoura e o mantenha num estado de fascínio constante ao longo dos anos, precisamos acrescentar a peça final desse quebra-cabeça psicológico. Na quinta lei, vamos construir o enigma definitivo. Vamos falar do território reservado, de como criar um espaço na sua vida onde a entrada dele é estritamente proibida, gerando aquele mistério de soberana que vai fazer a mente dele ficar obcecada pela única parte de você que ele nunca vai conseguir possuir por completo. Quinta lei, o território reservado, criando um espaço exclusivo onde ele não entra mulher. Chegamos à peça-chave dessa reengenharia mental.
Se você aplicou as 4 leis anteriores, já tirou dele a certeza sobre suas reações, tirou o cargo dele de juiz das suas decisões, desarmou as tentativas de conflito e transformou sua atenção num recurso valiosíssimo. O ego dele, nesse ponto, já está completamente desestabilizado, mas de um jeito magnético. Ele está te observando, tentando entender o que mudou. Agora, para selar essa transformação e garantir que ele nunca mais te dê como garantida pelo resto da vida, vamos instalar a lei mais contraintuitiva e poderosa da psicologia da atração. Vamos quebrar a regra de ouro da convivência tradicional. Há décadas venderam para a mulher madura a ilusão romântica da fusão total. Disseram a você que um casal de sucesso é aquele que compartilha absolutamente tudo. Os mesmos amigos, os mesmos hobbies, as mesmas contas e, o mais grave, os mesmos pensamentos. Fizeram você acreditar que, se tem um interesse novo, deve envolvê-lo imediatamente para criar conexão. Fizeram você acreditar que o amor verdadeiro significa não ter segredos e deixar a porta da sua mente aberta o tempo todo. Carl Jung alertava sobre o enorme perigo dessa fusão. Quando 2 identidades se misturam até o ponto de não se saber onde termina uma e começa a outra, o mistério é destruído. E onde não há mistério, é biologicamente impossível que exista desejo. O cérebro humano, e especialmente o instinto masculino, se sente atraído de forma incontrolável por aquilo que não pode possuir por completo. Se ele tem as chaves de absolutamente todos os cômodos da sua vida, você deixa de ser um palácio por explorar e vira uma sala de espera previsível. Para que um homem mantenha um nível de fascínio, respeito e curiosidade ardente por você ao longo dos anos, ele precisa sentir no fundo da mente que existe uma pequena mas profunda parte de você a qual ele simplesmente não tem acesso. Você precisa construir um território reservado. Para você medir o impacto brutal que essa exclusão elegante causa na mente de um homem acomodado, quero que imagine a história de uma mulher fascinante que decidiu reivindicar seu espaço vital. Ela estava casada havia 22 anos. Durante 2 décadas, o marido dela foi seu confidente absoluto. Ela contava quem tinha visto, que livro estava lendo, o que a irmã tinha dito por telefone e o que planejava fazer no fim de semana. Ele, é claro, escutava pela metade, bocejando, achando que era o dono total e absoluto do tempo e da mente dela. Um dia, ela decidiu aplicar essa 5ª lei. Decidiu se inscrever num grupo de estudos de filosofia e história da arte, que se reunia todas as quintas à noite. Mas fez algo diferente. Não pediu permissão e, o mais importante, não o convidou nem deu detalhes. Na primeira quinta-feira, ela se arrumou de um jeito espetacular, com um estilo sofisticado que ele fazia tempo não via. Passou o perfume favorito, pegou a bolsa e, com um sorriso radiante, se despediu dizendo: "Tenho um compromisso. Nos vemos mais tarde." Ele, confuso por não ter o relatório completo de sempre, perguntou: "Aonde você vai tão arrumada?" Ela olhou para ele, sorriu com uma doçura enigmática e respondeu: "Para um encontro de um grupo novo do qual faço parte. Aproveita a sua noite." E fechou a porta. Quando ela voltou, algumas horas depois, estava com uma energia vibrante, os olhos brilhando e um sorriso de satisfação enorme. Ele, picado por uma curiosidade que não sentia havia 20 anos, tentou interrogá-la. Queria saber quem estava lá, do que tinham falado, se havia homens no grupo, o que faziam exatamente. Ele queria entrar nesse novo cômodo da vida dela e plantar sua bandeira de posse. Foi aí que ela executou a exclusão elegante. Não ficou na defensiva, não discutiu, olhou para ele com uma calma soberana, se serviu um copo de água e disse: "Foi uma noite fascinante, mas sabe, esse é um espaço bem intelectual e pessoal que decidi manter só para mim. É meu pequeno refúgio. Fico feliz que você também tenha tido uma noite tranquila."
Aquele homem não dormiu direito. O cérebro dele entrou em estado de alerta máximo. A esposa, a mulher que ele achava que lia como um livro infantil, tinha acabado de criar um universo paralelo de alto nível intelectual e social e tinha fechado a porta na cara dele com um sorriso. Ela não estava escondendo um romance, estava escondendo o brilho dela, o entusiasmo dela e o mundo interior dela. Por não conseguir possuir aquela parte dela, ele ficou obcecado. Nos meses seguintes, ele passou a observá-la com admiração genuína. Começou a tentar ter conversas mais profundas com ela, buscando mostrar que ele também era interessante o suficiente para pertencer ao mundo dela. Ela se tornou um desafio intelectual irresistível, simplesmente porque mostrou que a vida dela era imensamente rica e que ele não era o centro dela. Esse é o poder do território reservado. E para você instalar isso hoje mesmo e liberar esse nível de magnetismo, vai aplicar um protocolo rígido de 3 fases bem práticas. A primeira fase é a escolha do seu santuário. Esse território reservado não pode ser algo banal, tipo assistir uma série sozinha ou ir ao mercado. Precisa ser uma atividade que eleve seu status, sua mente ou seu bem-estar e que te apaixone de verdade. Pode ser um grupo de investimentos, um clube de leitura de alto nível, uma aula de pintura, a escrita de um projeto pessoal ou até um ritual de cuidado físico e mental feito fora de casa. A única regra inegociável é que seja um espaço de crescimento onde ele está proibido de entrar. Não é algo que fazem juntos, é o seu continente particular. A segunda fase é a dieta de informação. As mulheres costumam cometer o erro de destruir o próprio mistério, porque assim que voltam de fazer algo interessante, despejam toda a informação buscando a aprovação do parceiro. Isso é proibido. Quando você voltar do seu território reservado, vai voltar irradiando energia alta, positiva e magnética, mas vai ser incrivelmente econômica nos detalhes. Se ele perguntar como foi, responda com adjetivos amplos, mas sem conteúdo específico. Diga: foi maravilhoso, aprendi muito. Foi uma tarde muito nutritiva para minha mente. E ponto. Deixe o silêncio fazer o trabalho dele. Force a imaginação dele a tentar preencher as lacunas que você se recusa a preencher. Ao ver você voltar tão feliz por algo que não tem nada a ver com ele, o ego dele sofre um baque de humildade maravilhoso e o instinto de caçador dele se aguça. A terceira fase é a barreira de proteção. Inevitavelmente, quando um homem percebe que você tem uma área da vida que o exclui e que te faz brilhar, ele vai tentar cruzar a fronteira. Vai tentar dar conselhos sobre o seu projeto. Vai tentar opinar sobre as pessoas do seu grupo. Ou, se ficar muito inseguro, vai tentar diminuir o que você faz para que você desista e volte a focar só nele. É aqui que você precisa ser letalmente elegante. Se ele tentar opinar ou se meter no seu território reservado, coloque um limite sem alterar seu ritmo cardíaco. Olhe para ele e diga: agradeço seu interesse, mas esse é um projeto que estou desenvolvendo estritamente nos meus próprios termos. Prefiro manter isso no meu mundo particular. Mulher, quando você tem a capacidade de olhar nos olhos dele e negar acesso a uma parte da sua vida com total educação e firmeza, você envia a mensagem psicológica mais intimidante e sedutora que existe. Você está dizendo que pertence a si mesma antes de pertencer a ele. Mostra que sua identidade é vasta, que seu mundo é enorme e que ele, por mais importante que seja, tem apenas uma parcela do seu universo, não o título de posse completo. Essa imprevisibilidade, esse mistério mantido, é o que evita que a paixão morra nas relações de longo prazo. Ele nunca vai conseguir te dar como garantida, porque nunca vai poder dizer que te conhece 100%. Sempre vai existir uma porta fechada na sua mente, e enquanto essa porta existir, ele vai passar o resto da vida tentando descobrir como conseguir a chave.
Conclusão. O que construímos hoje não é uma simples mudança de atitude passageira. É uma reprogramação completa das dinâmicas de poder dentro do seu relacionamento. Ensinaram você, a vida toda, a buscar segurança através da transparência total e da acomodação extrema. Mas hoje você descobriu que o verdadeiro magnetismo, o respeito mais profundo e o fascínio inesgotável moram no mistério, na autonomia emocional e na imprevisibilidade elegante. Quando você decide parar de ser a mulher que reage de forma previsível a cada movimento dele, quando tira dele o privilégio de governar suas decisões, desarma as tentativas de conflito com uma gentileza fria e constrói um mundo interno tão rico que ele não tem a chave de todas as portas, acontece um fenômeno psicológico impressionante. Aquele homem que tinha relaxado, que te dava como garantida, que respondia com indiferença ou que buscava atrito só para medir o controle dele sobre você, de repente esbarra num muro de sofisticação pura. Ele se encontra diante de um enigma insondável. O instinto mais primitivo dele, feito para resolver problemas e conquistar territórios, desperta de um sono de anos. Ele percebe, com uma mistura de confusão e admiração profunda, que a mulher ao lado dele não é uma paisagem já conquistada e sem graça, mas um pico imponente que ele precisa escalar todos os dias se quiser continuar à altura dela. Você entendeu que não precisa ser cruel, não precisa levantar a voz, nem começar guerras desgastantes dentro de casa para ser valorizada. Sua maior arma de sedução e autoridade é a sua própria paz inabalável. É aquele sorriso educado e desapegado quando ele espera que você se altere. É a sua capacidade de habitar o próprio espaço com tanto conforto que ele sente a urgência biológica de se aproximar para não ficar de fora do seu brilho. É um universo enorme. E a partir de hoje, qualquer homem vai ter que se esforçar para ganhar o privilégio de orbitar dentro do seu sistema. Para que essa nova arquitetura mental fique selada no seu subconsciente, a partir deste exato segundo, e não haja volta para a acomodação, quero que você tome uma ação imediata. Vá nos comentários e escreva a frase que vai ancorar sua nova identidade. Faça suas palavras ecoarem com a frieza estratégica e o poder de uma soberana. Escreva com total convicção. Sou dona absoluta da minha energia. Hoje, deixo de ser previsível para me tornar a arquiteta do meu próprio magnetismo. Leia, sinta em cada parte do seu corpo e aplique a partir desta mesma noite na sua casa. Vou estar acompanhando com atenção cada um dos seus decretos, celebrando cada mulher que hoje decide recuperar o mistério e o respeito que são dela por direito. Obrigado pelo seu tempo, pela sua coragem e por se atrever a ser o enigma mais fascinante da sua própria vida. Se essa mensagem ecoou dentro de você, te convido a deixar seu like poderoso, se inscrever e ativar o sininho. É a sua forma de confirmar que você está desperta e se sentir o chamado de ir mais fundo. Agora, você pode se tornar membro do canal. Ao fazer isso, você entra no meu círculo mais próximo. Vai ter prioridade nas minhas respostas às suas dúvidas, vai decidir os próximos temas e vai contar com um acompanhamento mais próximo na sua transformação. Mas não vá embora ainda. Na tela, deixo mais 2 lições de altíssimo valor que complementam o que vimos hoje. Te espero na que você escolher. Como sempre, eu sou Jung e a alma, seu psicólogo e filósofo. Nos vemos lá.